boa tarde, comunidade brasileira aqui do Plaza, onde há o Restaurante Brasil, Seabra, a Pizzaria Brasil, Metro. Todas as semanas nós viemos aqui para falar da Palavra de Deus, para deixar uma mensagem em Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui no Plaza, entre a Temple Road e a Military Trail, em Pompano Beach. Quero iniciar com uma oração e trazer a mensagem para que os que vêm aqui possam ser instruídos e edificados no que diz respeito à sua própria vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que pedimos que o Teu Santo Espírito atue neste lugar agora, Senhor. Que os Teus anjos possam varrer aqui, Senhor, cada lugar, cada canto, e que cada pessoa possa ser tomada do desejo de querer Te ouvir e querer, Senhor, ser transformado pela Tua Palavra. Te agradeço e Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhores, nós estamos há um mês, ou menos, de uma data que todos nós conhecemos como Natal, como celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de não ser a data certa, mas esse é um costume desde centenas de anos atrás. Então eu quero trazer uma mensagem sobre o nascimento de Jesus e sobre a importância que ele tem na tua vida. Precisamos entender que todos nós fomos criados antes da fundação do mundo para sermos criaturas vivendo uma vida eterna, sem morte e sem pecado. Este foi e é o plano do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao criar todos nós, Ele definiu aqueles que nasceriam em diferentes épocas. Por isso a palavra diz que todos nós temos as obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Mas logo no primeiro homem, ele dobrou os seus joelhos para adorar Satanás. E então entrou no mundo o pecado e a morte. E por causa disso, nossas mentes, nossas vidas foram desviadas a vivermos como vermes, com um pensamento limitado a respeito de quem realmente nós somos. Mas o amor de Deus é tão grande, como lemos lá em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E por causa deste amor, Ele começou, Ele profetizou, Ele nos deu a saída e nos disse que Ele enviaria um Redentor para recuperar tudo que havia sido perdido por Adão. Passou-se 1556 anos desde Adão até a época do grande dilúvio. E ali o Senhor limpou o mundo
batizando todo o planeta debaixo da água e levantando 8 pessoas, na qual iniciaria novamente a construção, a propagação da humanidade neste planeta. E então Noé tinha 3 filhos, e logo após o grande dilúvio, os 3 filhos foram responsáveis por encher a terra de filhos e filhas do Altíssimo. Os 3 filhos se chamavam Sem, Jafé e Cã. Mas Sem recebeu a promessa maior dada por Noé, dizendo que ele viria para que ele seria, que a linhagem dele viria o Redentor. E exatamente da linhagem de Sem veio Abraão, como muitas pessoas já ouviram falar. Abraão foi levantado para estabelecer uma nação que seria chamada de hebraica. E essa nação seria responsável por levar o nome de Deus ao mundo, de ensinar quem Deus é. Mas infelizmente, eles se entregaram ao pecado e ao invés de levar o conhecimento do Senhor ao mundo, só envergonharam o nome de Deus. Isso aconteceu quando a nação estava se desenvolvendo, porque Abraão teve um filho chamado Isaque, da qual depois de Isaque veio Jacó. E Jacó teve 12 filhos, do qual vieram as 12 tribos, e assim a população do planeta foi se estendendo com o povo hebraico. Mas eles foram escravizados por causa da sua desobediência a Deus. E assim o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor grande por todos, pela sua criação, Ele enviava homens para instruir o povo sobre esse Deus maravilhoso. Depois de Jacó, seus filhos, o povo foi escravizado. O povo que seria responsável por pregar o Evangelho ao mundo, eles foram escravizados. É bom ressaltar que Abraão foi ensinado o Evangelho de Jesus Cristo a ele, como está em Gálatas 3, e também ao povo que foi tirado do Egito por Moisés e levado ao deserto. Este povo foi ensinado o Evangelho, as boas novas, da mesma maneira que nós, mas eles preferiram viver da sua própria vontade, e ali também o Senhor se irou e continuou o plano, porque o plano era trazer o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor se manteve levantando homens, profetas, que escreveram sobre a vinda do Messias. Profetas que centenas de anos antes do nascimento de Cristo, eles já profetizavam a cidade, eles já profetizavam o tempo, eles já profetizavam a linhagem de que viria, eles já profetizavam, tudo isso se cumpriu, para que vocês entendam que Jesus não é um homem comum. Ele é real e ele veio a este mundo por amor a cada um de nós.
Então veio o tempo da qual Jesus viria ao mundo, chamada plenitude dos tempos. E Jesus nasceu de uma virgem, assim como havia sido profetizado. Ele veio de uma mulher escolhida por Deus para ter este bebê e cuidar do seu crescimento. Não teve nenhuma participação de homem. E ela, naquele dia, ela recebeu a visita de um anjo, dizendo a ela que ela seria escolhida, Maria, para trazer o Salvador ao mundo. E esse anjo traria a fonte de vida que colocaria em sua madre. E ela ficou 9 meses sem poder ser tocada por José, para que este varão pudesse nascer, crescer e libertar todos nós da maldição que foi trazida por Adão. E ele cresceu, e ele se fez homem, e ele, na sua época, ele veio a falar do seu pai, e ele foi tido como mentiroso, ele foi tido como enganador, ele sofreu tudo o que nós sofrimos e mais ainda. E a Escritura diz que ele conhece todas as nossas dores, porque ele passou por tudo. Então o Senhor Jesus, para que você possa ser libertado do cativeiro que te prende, que são a filosofia deste mundo, a influência deste mundo, ele enviou Jesus Cristo para todo aquele que tiver ele, que aceitá-lo, que crer nele, seja livre deste mundo. Jesus Cristo subiu naquela cruz, foi pregado naquela cruz, quero dizer, e ele não foi morto por nenhum daqueles homens, porque ele não tinha pecado. E de acordo com a palavra, a morte só vem por causa do pecado. E ele não tinha pecado. E ele foi bastante maltratado naquele dia, por amor a mim e a você. Mas ele, por amor a mim, mesmo sendo traído, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo espancado, ele não desistiu nem de mim nem de você. E mesmo assim, por amor ao mundo, todos os que ele criou, ele deu a sua vida naquela cruz, vencendo o pecado. E no terceiro dia, ele ressuscitou com um corpo glorificado, da qual prometeu que nós teríamos. Todos aqueles que deixarem este mundo, que deixar este corpo em Jesus Cristo, receberá um corpo glorificado, que é o mesmo que foi dado no início, antes do pecado. Então, ao ressuscitar, ele prometeu que não nos deixaria só, que qualquer um que aceitasse aquela pessoa seria selado pelo Espírito Santo e passaria a ser uma propriedade particular de Deus, passaria a ser um filho ou filha de Deus. E isso é exatamente o que acontece desde então, irmãos e irmãs. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo e vivemos de acordo com a sua palavra, o Espírito Santo vem habitar em cada um que está em Cristo. E como filho ou filha do Altíssimo,
Ele começa a trabalhar em sua vida para que você possa entender a vontade do Pai e a cumpri-la. E o Senhor nos diz, lá em Lucas 13, 22, foi um momento em que ele estava de viagem, e ele diz assim: Jesus atravessava a cidade, povoados, ensinando o Evangelho, indo para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês, há muitos que vão querer entrar, mas não poderão. E ele diz mais em seguida que o que quiser acompanhar não pode. Quem quiser me acompanhar, ele diz, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus irmãos e enfim, até a si mesmo. Se você se amar mais a si mesmo do que a Jesus, você não pode ser seguidor de Jesus Cristo. E ele diz no versículo 27, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. E no versículo 33 ele diz, lá de Lucas 14, ele diz assim: nenhum de vocês pode ser discípulo se não deixar tudo o que tem. E esse é o ensino do nosso Salvador. Por que ele pede para que nós deixamos tudo? Porque nós nascemos com os costumes do mundo que veio através de Adão. Os sentimentos que você tem não é os sentimentos dados por Deus, mas sim aqueles que você herdou de Adão, herdou pelo pecado. Então por isso que nós presenciamos pessoas cheias de frustração, cheias de ciúmes, cheias de fazer o mal. E isso é exatamente algo que não foi ensinado, mas vem com você. Mas quando você aceita Jesus Cristo, é ensinado que você precisa amar o seu próximo, assim como Jesus o ama. E você passa a ser amor no mundo, o amor de Deus no mundo. Lá em Efésios 4, nos diz que nós temos a natureza de Deus e somos a sua imagem. No capítulo 5 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E se somos imitadores de Deus, devemos amar o nosso próximo. No momento em que alguém te falar com grosseria, ao invés de retrucar com grosseria, o ame. Se alguém te bater numa face, dê a outra para que seja batida. Se alguém pedir a sua túnica, tire ao seu casaco, tire também a sua túnica e dê-lhe para ele. Isso é o ensinamento de Jesus Cristo. É a transformação do velho homem para o novo homem. E eu chamo a todos aqui a vir a Cristo, porque o momento está pedindo. Ele está próximo da sua segunda vinda. Ele está às portas. E se você não acordar, se você não abrir seus olhos, se você não buscar entender o Evangelho de Jesus Cristo, para que você viva este Evangelho, entregue sua vida nisso, você será pego de surpresa naquele grande dia, porque ninguém sabe o dia nem a hora,
mas sabemos a estação, e a estação nós estamos nela. Nós estamos na última dispensação das igrejas, que se chama Laodiceia. Talvez muitos não entendam isso aqui. E também, pelas notícias e por tudo que está acontecendo no mundo, nós entendemos claramente que o Senhor está às portas. E se você estiver preparado, o Senhor nos diz que aqueles que estiverem trabalhando quando Ele vier, esses não serão pegos de surpresa. Ele te ama, irmão e irmã. Ele bate na porta da sua alma, do seu coração. Todas as vezes que você ouve a palavra dele, todas as vezes que algo ele deixa passar na sua frente, que mostra quem é ele, para te alertar, para te buscar, porque ele tem desejo de que você volte para casa. Você foi um filho criado antes da fundação do mundo para encher a terra da sua glória. Você foi criado para viver uma vida santa junto com Ele. Você foi criado para viver para o nosso Deus. Você é criação do Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente a Escritura diz que muitos são os que vão entrar pelo caminho espaço, o caminho largo e espaçoso, da qual leva à destruição. E poucos são os que vão entrar pela porta estreita, porque entenderam o Evangelho e buscaram conhecer o Senhor e viver uma vida para Ele. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós não vivemos mais em nós, mas sim Ele vive em nós, através do Santo Espírito. E agora só há uma maneira de poder amar o nosso próximo, é através desse poder, dessa influência, desse Santo Espírito que está em nós, que é o Santo Espírito do nosso Senhor. E é exatamente o que ele diz quando sobe aos céus naquele dia, junto com seus discípulos. Ele disse que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Consolador, que é responsável por selar todos aqueles que o aceitam. É responsável para que você entenda que você vai passar a ser uma propriedade de Deus. E todos aqueles que negarem o Evangelho, esses serão condenados, assim como diz a palavra. Irmãos, não queiram isso, porque só existe dois lugares pela qual você vai depois que você deixa essa vida. Ou você está com Cristo, ou você vai estar num lugar de tormento, aonde você vai aguardar o grande julgamento, o trono branco, e ali você será condenado para toda a eternidade em sofrimento, numa escuridão que você não vê ninguém, mas você só ouve gritos e gritos e gritos. O Senhor está com as portas abertas, está com os braços abertos, chamando a cada um aqui para entregar sua vida a Ele, entender que Ele te criou, entender que você é uma criação dEle, que você foi criado para viver neste mundo eternamente, antes que acontecesse o pecado e a morte. Mas por causa disso, é exatamente o motivo pela qual Jesus Cristo veio para libertar cada um de nós. Nós temos camisetas aqui para oferecer a você com Bíblia. É grátis. Se você estiver interessado numa camiseta, se você é um grande daddy, nós temos camisa para os pais aqui, temos umas camisetas para criança. Se você estiver interessado, por favor, venham aqui buscar as camisetas e a Bíblia. Epa! Olha o povo ali, ó, de rua.
E é isso, irmãos. Eu venho aqui toda semana para trazer uma palavra para que aqueles que ouvem possam derramar o seu coração para o que foi dito, meditar e perguntar ao Senhor a respeito disso tudo. Não fiquem com a minha palavra, mas você tem a Bíblia que você pode baixar no seu telefone, smartphone, e você pode tirar as dúvidas. Eu te aconselho essa semana que você possa baixar uma Bíblia em áudio no YouTube e estudar o livro de Romanos. Em Romanos, você vai aprender muita coisa a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E deixa Deus te usar na medida em que você vai avançando nestas leituras. Temos aqui camisetas para criança grátis, temos Bíblia, temos camisetas para o papai, temos, se quer oração, nós podemos orar contigo para interceder por algo que você está passando neste momento, para que o Senhor possa te dar luz, direção. Alguém? Eu vou terminar fazendo uma oração ao Senhor e agradecendo a todos os que estiveram aqui. E se você quiser um lugar também para congregar, nós podemos te indicar. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou grato, Senhor, pela oportunidade de mais um dia poder trazer, Senhor, conhecimento da Tua Palavra para aqueles que estão nas ruas, Pai, indo e vindo, Senhor, muitas vezes nem prestando atenção no que está sendo dito, na Tua voz que vem através de mim. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que tenha misericórdia e que possa, Senhor, trazer aqueles que têm o coração voltado para Ti, para que sejam tomados pelo Teu Santo Espírito e que possam, Senhor, ser contados entre aqueles que vão somar no Teu reino, Senhor. Te agradeço por tudo e te peço, Senhor, agradeço a minha esposa, a Noélia, que veio hoje também me ajudar, tem me ajudado bastante neste caminho. E quero agradecer aqueles que conectam com o Facebook, com o YouTube, e que não seja para mim agora, seja para o nosso Senhor Jesus Cristo, que possam ouvir as mensagens, possam analisá-las, possam meditar e possam buscar a sua Escritura e testificar desta verdade, pedindo em nome de Jesus Cristo para que sejam instruídos pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este momento, no nome Teu, no nome do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, a qual é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.